conosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. O Senhor esteja em minha mente, em minha boca e em meu coração. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados E nos conduz à vida eterna. Amém. Podemos assentar para meditar um instante a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir neste domingo da solenidade da Santíssima Trindade, uma comunidade perfeita, um Deus que é único, que é um só, mas que ao mesmo tempo são três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Assim, amados irmãos e irmãs, encerrou para nós o tempo pascal, com a celebração domingo passado de Pentecostes, e logo após reinicia o tempo comum. Nós estamos hoje na 9ª semana, iniciando a 9ª semana do tempo comum. O tempo comum, a primeira parte, começou lá após o período de Natal e foi até a quarta-feira de cinzas. Depois começou a quaresma, veio a Páscoa, terminando o período pascal, retornamos à caminhada do tempo comum. A temática ou o tema que nós meditamos no tempo comum é o reino de Deus. Então, após nós termos vivenciado a nossa caminhada de fé quaresmal, termos vivenciado a Páscoa, termos recebido o Espírito Santo, a igreja nos propõe na liturgia, nas celebrações, que agora, iluminados por Cristo ressuscitado, com a bênção de Deus Pai e iluminados pelo Espírito Santo, nós possamos percorrer um caminho que nos faz alcançar o reino de Deus. Então, aquilo que nós fizermos neste mundo, de acordo com a nossa fé, vai nos garantir uma caminhada de salvação, ou aquilo que nós fizermos contrário à nossa fé, nos faz ter uma caminhada de condenação. Resultado então, a liturgia deste domingo da Santíssima Trindade recorda para nós que Deus a todo tempo e momento quer salvar a sua obra-prima, a humanidade, o homem e a mulher, sua imagem e semelhança. Deus vem até nós a todo tempo para nos salvar. É assim que na primeira leitura do livro do Êxodo, Deus vem até Moisés e Moisés percebe a presença de Deus, coloca o rosto por terra, mas quando Deus se dirige até Moisés, o que Moisés pede? Ele pede perdão, ele pede misericórdia pelo povo. Ele vai dizer: olha, esse povo é de cabeça dura, não preocupa com o que eles fazem, o que eles falam, mas perdoa os nossos pecados e caminha conosco, Senhor, caminha com esta caminhada que vós mesmos nos deste. Nós nos oferecemos a presença de Deus, mas nós oferecemos também uma caminhada de salvação, e Deus, nesta caminhada de salvação, nós pertencemos a Ele. É isso que Moisés está dizendo na primeira leitura. Ele está oferecendo a Deus todo o ser humano, para que Deus Pai seja capaz de perdoar e seja capaz de salvar. Então nós temos que entender que no projeto de Deus, quando Ele nos cria, quando Ele nos gera, podemos dizer assim, nós somos gerados por Deus, era um projeto apenas de Deus criar todas as coisas. O ser humano se afastou de Deus e agora Deus tem que salvar a sua obra-prima. O projeto de Deus, que era só de ser um ser criador, agora tem que ser um ser salvador. E ali começa uma nova trajetória de vida, porque independente daquilo que nós fizermos nesta vida, Deus vai fazer de tudo e mais um pouco para tentar nos salvar. Então Deus agora, que era simplesmente criador, Ele passa a ser um ser salvador. Qual é a função de Deus Pai então, que nos recorda Moisés na primeira leitura? Ele é um ser que cria, Ele é um ser que abençoa para a nossa salvação. E ali Moisés está pedindo perdão pelo povo para que eles recebam a bênção de Deus Pai. Assim, e neste ser que abençoa, Ele pode salvar. Então, como que Deus Pai vai vir até nós a cada tempo? Ele veio até nós pelos profetas, pelos patriarcas, Ele veio até nós pelos personagens bíblicos, Ele veio até nós por Jesus Cristo, pelos apóstolos, e constantemente Ele continua indo ao encontro dos outros em favor de nossas vidas, através de nós.
Deus quer que nós sejamos seus discípulos e suas testemunhas neste mundo, para que Ele possa alcançar novos povos, novos seres humanos, aqueles aos quais Ele deseja salvar. A função de Deus Pai é um ser criador que abençoa e que salva. Assim, na segunda leitura, olha o que ocorre agora então. Paulo vai dizer ao povo de Corinto e a todos nós, na segunda leitura, que o Espírito Santo é que nos garante a comunhão da igreja. Final da segunda leitura de hoje, ele nos garante a presença de Deus em nós, e nesta presença de Deus, uma comunhão com Ele e uma comunhão entre nós, e assim nós podemos ir ao encontro uns dos outros para levar uma mensagem de salvação. Paulo está dizendo que todos nós, pela graça do Espírito Santo que nós recebemos no batismo, nós estamos ligados a Deus. De fato, Deus a todo tempo e momento quis nos salvar, e Ele encontrou no Espírito Santo uma forma de permanecer em nós. Ninguém nasce com o Espírito Santo, nós o recebemos no batismo, e nesse batismo que nós recebemos, o Espírito Santo passa a habitar o nosso corpo, e onde Deus habita passa a ser sagrado, passa a ter a presença de Deus. Isso aqui é se tornar sagrado. Então, qual é a função do Espírito Santo na Santíssima Trindade? Santificar o nosso corpo e santificar a nossa alma. Alma e vida são a mesma coisa. E o corpo é a matéria que Deus encontrou neste mundo para se fazer presente em nós, para anunciarmos uns aos outros a salvação. A santificação que o Espírito Santo nos traz é para a nossa salvação. É como se o nosso corpo agora, mesmo o pecador, fosse santificado para acolher Deus, e nesta santificação um dia poder alcançar a salvação. É como se o Espírito Santo é acolhido pela alma, pela vida enquanto hóspede neste corpo. A alma também ali, ela é santificada pela força de Deus, que é o Espírito Santo, e o Espírito Santo, que é Deus, conduz a alma também para a salvação. Então o Espírito Santo conduz o corpo e conduz a alma para a salvação. Ele santifica as nossas vidas para que sejamos salvos. Deus nos criou e abençoou para a nossa salvação, e o Espírito Santo nos santificou, nos purificou para a nossa salvação. Então, a função do Espírito Santo é a mesma de Deus, nos salvar. Nos santificando, Ele consegue nos salvar. Assim também agora, no Evangelho hoje de São João, olha o que São João diz, que Deus, na plenitude dos tempos, amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único para que sejamos salvos por Ele, não para condenar. Deus não enviou Jesus Cristo para nos condenar, porque Jesus Cristo não é o juiz. Nós também não somos juízes uns dos outros, claro que não. Juiz é o grande Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Pai que criou todas as coisas. Jesus Cristo vem nos mostrar um caminho de salvação para alcançarmos Deus e podermos ser salvos. O Espírito Santo, chamado também de Paráclito, significa advogado. É Ele que vai nos defender. Jesus Cristo vai nos conduzir, o Espírito Santo vai nos defender no dia do julgamento, e Deus Pai é que fará por nós um julgamento justo. Por isso que o texto bíblico vai dizer que Deus não enviou Jesus Cristo para nos condenar, e nem para condenar o mundo. Nos enviou Jesus Cristo para nos orientar, para nos conduzir, para nos salvar. E aí João no Evangelho vai dizer: quem crer será salvo, quem não crer já estará condenado. Então o que ele está dizendo agora? Que quando nós somos capazes de acreditar em Jesus Cristo, pedirmos perdão pelos nossos pecados, a salvação já é uma certeza. Mas quem não crer e não consegue se arrepender dos pecados que pratica, esse já está condenado como uma certeza na sua vida, porque não está trilhando um caminho que vai fazer chegar à salvação, está trilhando um caminho de condenação. Então qual é a função agora de Jesus Cristo na Santíssima Trindade? Na cruz, Jesus Cristo oferece a sua vida como um grande gesto de amor pelo mundo para perdoar os nossos pecados. Na ressurreição, Ele garante que, perdoando os pecados, as nossas vidas têm salvação. E na sua ascensão, no seu retorno para o Pai, Ele abre para nós as portas do reino dos céus e fica aguardando a nossa chegada para o dia da salvação. Então a função de Jesus Cristo na Santíssima Trindade é nos redimir, nos perdoar. Ele é o nosso Redentor, aquele que consegue perdoar os pecados, aquele que consegue salvar pela sua própria vida, aquele que consegue salvar por sua ressurreição, aquele que consegue abrir as portas da eternidade, retornando para o Pai. A função de Jesus Cristo é a mesma do Espírito Santo, que é a mesma de Deus Pai, nos salvar.
Cada um vai nos salvar ali de uma forma diferenciada. Jesus Cristo nos salva morrendo na cruz, perdoando nossos pecados, ressuscitando depois de 3 dias e retornando para o Pai. O Espírito Santo nos salva pela santificação e Deus Pai nos salva por sua presença em nós e pela bênção que Ele nos oferece a cada dia. A função da Santíssima Trindade é fazer com que todos nós tenhamos uma oportunidade de salvação. Talvez não porque nós merecêssemos por causa dos nossos pecados, mas porque Deus quer assim. Deus quis ser uma Trindade santa para a nossa salvação. Se não fossem os nossos pecados, talvez Ele não enviaria Jesus Cristo. Talvez nós não precisaríamos do batismo. Mas como nós somos pecadores, que somos desde a origem, o pecado original é a desobediência, Deus constantemente vai procurando uma forma de salvar o gênero humano. Enviou para nós seu Filho Jesus Cristo, que enviou sobre nós o Espírito Santo, que chama constantemente homens e mulheres para levar uma mensagem de salvação. Todos nós, numa caminhada de fé, nas diversas comunidades, movimentos, grupos pastorais, todas as vezes que vocês vêm até a Santa Missa, que vocês escutam a palavra de Deus, que vocês recebem a Eucaristia consagrada, que vocês se colocam em oração nas casas de vocês, é porque vocês desejam ser salvos. Se não for por esse motivo, a sua fé perdeu o sentido de ter ali uma presença na sua vida. Se você não reza para ser salvo, então por que motivo você rezaria? Se você não reza para alcançar o reino dos céus, por que você rezaria? Se você não reza para ser salvo, então não precisa de oração. Ou seja, o que nós estamos buscando nesta caminhada de fé, nesta caminhada terrena, é um dia poder alcançar o coração de Deus e levar outras pessoas a fazer o mesmo. E assim é o que Deus também faz por nós constantemente. Por que Deus Pai agora nos abençoa? Porque Ele quer nos salvar. Por que o Espírito Santo santifica as suas vidas? Porque Ele quer te salvar. Por que Jesus Cristo morre na cruz? Porque Ele quer te salvar. Por que Ele perdoa os pecados? Por que é que Ele ressuscita? E por que é que Ele volta para o Pai? Porque Ele quer te salvar. Hoje, na festa da solenidade da Santíssima Trindade, nós celebramos uma presença de Deus em nós, que a todo tempo e momento, por amor, faz de tudo e mais um pouco para a nossa salvação. Para podermos um dia adentrar o reino dos céus, que é o tema do tempo comum, para podermos um dia sermos acolhidos no dia da nossa ressurreição e da nossa recompensa. Celebrar a solenidade da Santíssima Trindade é celebrar a presença de Deus em nossas vidas, é celebrar a nossa caminhada cristã rumo a Deus Pai, é celebrar uma presença de Deus que nos santifica, que nos abençoa, que nos perdoa por amor, porque Ele quer que nós estejamos hoje e sempre junto dEle. Deus já quer que nós estejamos aqui nesta caminhada terrena diante da presença dEle, mas quer que nós um dia possamos contemplá-lo face a face nos céus. É assim que a solenidade da Santíssima Trindade se apresenta para nós, como quem deseja ser salvo, como quem deseja a presença de Deus Pai, que nos fez a sua imagem e semelhança, como quem deseja a presença do Espírito Santo em nossas vidas para iluminar os nossos passos, nossa caminhada de igreja, como quem deseja ser perdoado hoje e sempre pela força redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, como quem deseja ser uma comunidade de fé. Assim como Deus é trino e forma uma comunidade de fé, mesmo ali sendo 3 pessoas, consegue ser um só Deus. Mesmo nós todos, sendo muitos, conseguimos pertencer ao mesmo Deus, sermos santificados pelo mesmo Deus e sermos ainda perdoados pelo mesmo Deus e nos colocarmos numa mesma caminhada de fé, rumo à salvação e à vida eterna. E é assim que nós teremos sempre motivos para glorificar e agradecer a Deus, que faz de tudo para estar conosco, que faz de tudo para nos assemelharmos a Ele, que faz de tudo para santificar nossas vidas, que faz de tudo para perdoar nossos pecados. Nós temos muito mais motivos para agradecer do que para pedir. Glorifiquemos a Deus hoje e sempre com as nossas vidas. Glória